Por que agimos como agimos? Essa é uma daquelas perguntas que a humanidade se faz desde sempre, né? Hoje, a gente vai embarcar numa jornada incrível pela história da psicologia para entender como saímos das ideias sobre a alma e chegamos na ciência da mente que conhecemos hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a questão central da psicologia. E a verdade é que, no nosso dia a dia, todo mundo tem as suas próprias teorias para tentar explicar isso. Essas nossas teorias do cotidiano formam o que a gente chama de psicologia do senso comum. É mais ou menos como saber que a garrafa térmica funciona sem fazer a menor ideia de como ou por que ela funciona. A psicologia científica é o que vem para responder a esse porquê, sabe? Para ir além da aparência e buscar as raízes do nosso comportamento. Então, nossa primeira parada é essa: entender como a gente saiu do achismo para chegar numa ciência de verdade. E antes da ciência, o que existia era a filosofia. As perguntas sobre a mente humana são antigas, muito antigas mesmo. O que mudou radicalmente foi o jeito de tentar respondê-las. Vamos voltar lá para o começo de tudo. A nossa viagem começa lá na Grécia Antiga, onde psicologia significava literalmente o estudo da alma. Daí damos um salto gigantesco no tempo até o Renascimento. É quando René Descartes chega com uma ideia que muda tudo: a separação entre mente e corpo. Pode parecer simples, mas foi essa ideia que permitiu que o corpo começasse a ser estudado cientificamente como uma máquina. E aí, com a chegada do século XIX e a Revolução Industrial a todo vapor, o mundo clamava por ciência. O palco estava prontinho para a psicologia. E é aqui que a história tem uma virada de chave. A psicologia sai dos grandes debates filosóficos e entra pela primeira vez no laboratório. Esse é um marco zero. O ano é 1879, na Alemanha. O laboratório de Wilhelm Wundt é considerado o nascimento oficial da psicologia como uma ciência independente. E a ambição dele era enorme. Ele queria mapear os átomos da consciência, os elementos mais básicos que formam a nossa experiência mental. Bom, com a psicologia estabelecida como ciência, o que veio a seguir foi uma verdadeira batalha de ideias. Várias escolas diferentes surgiram e cada uma delas tinha uma resposta bem diferente para a grande questão. Afinal, o que é a mente e qual é o jeito certo de estudá-la? E então Sigmund Freud entra em cena e vira a mesa. A grande ideia dele? A gente não está totalmente no comando. Existe um universo imenso e oculto dentro de cada um de nós, o inconsciente, que está lá puxando as cordas por trás das cortinas. A força dessa ideia foi gigantesca. O conceito de inconsciente foi uma verdadeira bomba na época. De repente, a noção de que existem forças invisíveis dentro de nós que moldam quem nós somos, isso mudou tudo. A analogia do iceberg é perfeita para a gente entender a ideia do Freud. Aquilo que a gente percebe, a nossa consciência, é só a pontinha do iceberg que fica para fora da água. A parte maior, mais massiva e mais poderosa está toda submersa. Esse é o inconsciente, guiando o nosso navio sem que a gente nem se dê conta. Mas, em reação a essa ideia de ficar dissecando a mente, surgiu a Gestalt. A premissa deles era simples, mas muito poderosa. O todo é mais do que a simples soma das partes. Ou seja, a nossa mente não é uma espectadora passiva que só recebe informação. Ela é uma organizadora ativa da realidade. Olha só essa imagem clássica. O que salta aos olhos primeiro? Uma taça ou dois rostos se encarando? O nosso cérebro tem dificuldade de ver os dois ao mesmo tempo. Ele precisa escolher o que é a figura principal e o que é o fundo. Isso é a prova perfeita de que a mente não só recebe informações, ela ativamente constrói a realidade que a gente percebe. E então, uma virada radical. Os behavioristas, ou comportamentalistas, chegaram com uma proposta totalmente diferente. A ideia era: chega de falar de mente, inconsciente, percepção. A gente não consegue ver nada disso. Se a psicologia quer ser uma ciência de verdade, ela tem que focar na única coisa que é observável e mensurável: o comportamento. B.F. Skinner foi um dos grandes nomes dessa escola e aprofundou essa ideia. A lógica é a seguinte: uma ação gera uma consequência. Se essa consequência for positiva, a chance daquela ação se repetir aumenta. Se for negativa, a chance diminui. Resumindo, nós somos moldados pelas consequências dos nossos atos. Agora, vamos para uma terceira grande via:
Vygotsky e a psicologia sociohistórica argumentaram que não somos nem apenas o nosso mundo interior, como queria a psicanálise, nem apenas o nosso comportamento, como diziam os behavioristas. Nós somos, fundamentalmente, uma construção da nossa sociedade e da nossa história. E essa é a essência da coisa. A cultura em que vivemos, o período histórico, as pessoas ao nosso redor, tudo isso não apenas nos influencia, mas literalmente constrói a nossa consciência. A nossa mente ser então um reflexo do mundo social que a gente habita. Então, para Vygotsky, tudo começa de fora para dentro. O pensamento, a linguagem, nada disso nasce com a gente, nós aprendemos com a sociedade. Nós nos tornamos quem somos na relação com o outro. Tem uma ideia dele que é muito forte, de que a criança nasce só uma candidata à humanidade e só se torna humana de fato na interação. É uma visão radical, né? Que diz que quase nada que nos define é inato, tudo é construído. Certo. Vimos essas grandes batalhas de ideias, esses gigantes da psicologia. Mas e hoje? Como é que ficou a psicologia depois de toda essa história? E chegamos àquela pergunta inevitável, né? Depois de ver Freud, Gestalt, behaviorismo, Vygotsky, afinal de contas, quem ganhou essa briga? Qual dessas teorias é a correta? E a resposta é um pouco surpreendente. Nenhuma delas venceu. Ou, de um outro jeito, todas elas venceram um pouquinho. A psicologia moderna percebeu que precisava de todas essas visões diferentes para seguir em frente. Pensa na psicologia hoje como uma grande caixa de ferramentas. Se queremos entender como hábitos são formados, pegamos as ferramentas do behaviorismo. Para investigar sonhos ou ansiedades, as da psicanálise são muito úteis. Para entender como uma ilusão de ótica funciona, a gente recorre à Gestalt. E para analisar o impacto da cultura, usamos a psicologia sociohistórica. Cada uma delas ajuda a entender uma pecinha do quebra-cabeça da nossa complexa subjetividade. E no fim das contas, o grande objetivo é esse. A psicologia hoje não busca mais uma resposta única e definitiva. Ela busca entender a subjetividade, que é essa mistura única de experiências, de biologia, de história e de cultura que faz cada pessoa ser quem ela é. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a nossa mente é moldada por tantas forças, nosso inconsciente, nosso ambiente, nossa cultura, nossa história, o que, no final das contas, é genuinamente nosso? Onde termina o que aprendemos e onde começa o eu? Essa é a grande questão que até hoje continua movendo a psicologia.